Com um sutil sorriso, Kilian se levantou e se dirigiu até o sapateiro. Assim como eu ouvi, você é realmente muito habilidoso. Quanto tempo você levaria para fazer 4 pares de sapatos de inverno? Ele perguntou, tendo a resposta do sapateiro que aquela quantidade de sapato levaria pelo menos 2 meses. O senhor gostaria de encomendá-los? O prota masculino respondeu que não eram para ele, sim para sua esposa, mas de qualquer forma 2 meses era um prazo bastante apertado. Enquanto Lizzie no fundo ficava sem entender o prazo é apertado. Que está dizendo, Kilian? Você está com pressa? Ela perguntou surpresa. Kilian respondeu com um sutil e leve sorriso que em breve se mudaria para o território que lhe foi dado pelo Duque. Edith também vai? A garota questionou imediatamente, deixando Kilian com uma pulga atrás da orelha. Por que a pergunta? Algum problema nisso? Ele rebateu, indagando de volta. Lizzie certamente não esperava aquele tipo de resposta séria e direta de Kilian, que sempre foi tão doce e amável com ela. Kilian permaneceu sério, aguardando uma resposta dela, até que ela respondeu, se desculpando e justificando que apenas tinha sido pega desprevenida com a notícia. Edith é uma das minhas poucas amigas, ela disse, contornando a situação. Kilian, por sua vez, pensou que de fato ela não tinha muitos amigos de sua idade. Ele se lembrava de quando ela era mais nova e tinha dificuldade em conhecer pessoas por causa do Conde Shane. Depois de ser levada para o ducado, ela sempre esteve sob a proteção da família Ludwig, então ela teve poucas oportunidades de conhecer outras mulheres de sua idade. Voltando ao momento atual, eles se despediram do sapateiro e saíram do estabelecimento. Lizzie não parecia nada confortável naquele momento, e Kilian, por sua vez, só conseguia pensar sobre a rua Dares, onde tinha ido com Edith. A atmosfera e a vibração era diferente daquele lugar onde estava com Lizzie lá. Era apenas uma rua com vendedor de doces baratos, onde uma garota vendia flores silvestres e um palhaço fazia brincadeiras o dia todo só para receber algumas moedas. Kilian ponderava também que, apesar de nossa heroína não ter problema em interagir com plebeus, ela não levou nada que fosse realmente durável daquela noite para guardar de recordação. Interrompendo seus pensamentos, o prota masculino foi trazido de volta a observar o movimento de Lizzie, sequestrando sua atenção. Lizzie, por que fez isso tão de repente? Kilian, que chamou confuso, querendo saber o motivo dela ter agarrado seu braço de forma tão deliberada. A garota sem graça justificou que apenas se sentiu estranha após ele ter falado que iria embora. Kilian, por sua vez, se perguntava se ela estava se sentindo decepcionada. No entanto, o passeio prosseguiu, com eles indo em outra loja para que ela visse algo de seu interesse. A dona do estabelecimento comentava o quanto aquele enfeite ficaria lindo nos cabelos de Lizzie, acrescentando que nem todo mundo conseguia fazer aquele tipo de decoração. Se mostrando encantada com o enfeite de cabelo, Lizzie chamou Kilian para que visse. Kilian, olha como eu fiquei, ela dizia, tornando a atmosfera brilhante. Kilian, com um sorriso gentil, expressou que ela estava linda. Em seguida avisou a dona do estabelecimento que levariam tudo que ela tinha experimentado até o momento, pedindo para que enviasse a conta para o Duque Ludwig. A falsinha tentou contestar, mas Kilian rebateu que estava tudo bem, afinal eles não se encontravam com frequência. Já que estamos aqui, você se importa de irmos em outra loja? Lizzie ficou confusa por um momento, imaginando que ele queria comprar ainda mais coisas para ela. Kilian seguiu dizendo que tinha visto o lugar que tinha chamado sua atenção. No entanto, chegando no estabelecimento, ela percebeu que aquele lugar não era um lugar que eles costumavam frequentar. Kilian, esse lugar é um pouco diferente, ela disse com um sorriso terno. Ele concordou que ela tinha razão. Estou aqui para comprar alguns presentes para Edith. Prezes para Edith? Claro, entendi, para Edith, ela comentou, visivelmente desapontada por ele querer comprar algo para a própria esposa. Ela seguiu questionando se Edith não preferia estilos mais extravagantes, enquanto ele observava algumas joias. Foi o que eu pensei também, mas acabou resultando em esse não ser o caso. Eu achei que aquele estilo combinava melhor com ela, porque era assim que ela se vestia, num estilo sensual e extravagante, mas agora penso completamente diferente. Acho que designs mais elegantes e estilosos combinam mais com ela, já que ela sempre está usando aquele pequeno colar de rubi. Ele concluiu. O prota masculino seguia recebendo indicações do vendedor, que apresentou a Iron Bros, comentando que daria um lindo acessório de enfeite
Enquanto Lizzie por sua vez estava mais puro suco da inveja observando insatisfeita aquela situação que Liam seguiu conversando sobre joias com o dono do estabelecimento até buscar saber onde ficavam as fitas de cetim. Disponíveis na cena seguinte mais tarde enquanto caminhava pelo corredor da mansão tranquilamente Cliff teve sua atenção atraída ao ouvir a voz surpresa da cunhada. Minha nossa, você realmente escolheu tudo isso? Ela perguntava entusiasmada com o presente que tinha acabado de ganhar de Killian. Se você não gostar deles pode trocá-los por outras coisas, ele dizia, e nossa heroína agradecida respondeu que de forma alguma ela tinha amado os presentes. Estou surpresa de que você realmente seja tão um bom observador para escolher essas coisas, a prota disse, ao que Killian respondeu que tinha sido treinado desde criança para distinguir design de qualidade. Você pode se virar de costas para mim? Ele perguntou gentil e logo começou a arrumar o cabelo da prota para fazer um penteado diferente, colocando a fita de cetim em seus cabelos entrelaçando em uma trança. Kanan terminou sua obra de arte tendo a visão de Edith com um sorriso genuíno, perguntando a ele como estava bombardeado pela beleza e alegria refletido no rosto de sua esposa. Ele ficou sem palavras por um momento. Bem, a fita combinou muito com você, ele disse envergonhado, desviando o olhar. Cliff, atrás da porta, apenas seguia ouvindo a conversa deles enquanto Edith falava sobre como Killian tinha escolhido bem os presentes enquanto Killian expressava sua felicidade por ela ter gostado tanto deles. Talvez eu deveria ter comprado mas ele comentava enquanto a prota dizia que não era necessário. Com um sorriso suspeito, o homem se retirou dali indo em direção ao quarto de Lizzie. Que horrível! Ouvi dizer que você voltou mais cedo porque não estava se sentindo bem. Parece que quem hoje tentou de novo conquistar seu afeto não é ele? Perguntou curioso, se aproximando da cama, parecendo cabisbaixa e descontente. Lizzie disse que não tinha sido isso que havia acontecido. Killian está sendo completamente dedicado a ela. Sinto que apenas estou incomodando, ela disse abraçando suas próprias pernas. Lizzie, por que se importa tanto com Killian? Cliff questionou, empurrando para longe a pilha de presentes que ela tinha levado para casa. A garota apreensiva se assustou e logo se justificou. Você sabe que me importo tanto com você quanto com Killian e isso é algo que não posso evitar. Ela começou a dizer, mas foi interrompida por Cliff, que disse claramente, você sabe que não é a isso que eu estou me referindo, por que você não pode ser somente minha. Eu quero que você confie mais em mim e dependa apenas de mim. No entanto, você parece muito decepcionada com Killian nesse momento. Lizzie, imediatamente tentando reverter a situação, perguntou o que ele estava tentando dizer com isso, porque ela estaria decepcionada. Ela chegou a perguntar e logo afirmou que estava realmente bem, estava apenas um pouco cansada porque andou mais do que esperava. E mudando de assunto, perguntou o que ele tinha feito durante aquele dia ao Cliff. Respondeu perguntando de volta, você estava se perguntando o que eu fiz hoje? Claro, mesmo depois de sair eu estava pensando em você enquanto caminhava na rua. Na verdade, acho que teria sido melhor se você tivesse ido também, ela respondeu desviando o olhar. Cliff tinha um olhar macabro e um sorriso satisfeito em seu rosto quando respondeu as palavras de Lizzie. Pensando bem, hoje eu tive uma conversa bastante interessante com Edith na carruagem. Eu contei a ela sobre Killian não ter velejado nesse último verão. Você falou sobre o Yati, por que contaria ela de repente sobre isso? Ela perguntou e se aproximando de Lizzie, acariciando seu rosto. Cliff, deixando a garota apreensiva, disse, Lizzie, eu sou alguém que existe somente para você. Agarrando a garota pelos ombros dela e deslizando seus dedos por toda a extensão de seu braço até chegar em sua pequena mão. Cliff, prestes a beijar a mão da garota, disse, eu estou pronto para te dar qualquer coisa que você queira, minha deusa da primavera. A seriedade logo tomou o rosto de Lizzie. O coração do casal maligno batia mais forte agora. Cliff por sua devoção obsessiva e Lizzie pela sede de ter seu ego alimentado com a lealdade do homem. Somente eu, nunca mais olhe para ninguém além de mim. Cliff, ela pediu, despertando ainda mais o instinto insano do homem. Mais do que eu já faço, então as coisas podem se tornar muito mais perigosas a partir de agora, ele disse, alguns dias depois que Liam
Edith conversavam tranquilamente durante uma das refeições quando nossa heroína comentou como quem não queria nada que o tempo parecia ótimo, perguntando se ele não gostaria de velejar qualquer dia. A atenção do prota masculino foi roubada, imediatamente fazendo perguntar se ela gostava de velejar, afinal ela nunca nem mesmo tinha ido à ópera. Bem, quem não gostaria de flutuar em um barco no lago em um dia tão lindo? Ela perguntou depois de vários dias pensando em como deveria entrar no assunto com ele. A prota finalmente conseguiu uma brecha. Edith se sentia incomodada de certa forma, afinal Cliffen deu a ideia. Ela não teria feito isso, já que em sua vida anterior nunca velejou em um barco normal e muito menos em um iate, assim como receber um buquê de flores. Isso também era algo que ela nunca teve oportunidade de vivenciar. Ela se lembrava das palavras de Cliff falando que desde que Killian tinha se casado, mesmo quando o tempo estava bom, ele não saía mais para velejar. Aquela informação a incomodou de verdade, então ela ponderou que deveria pelo menos tentar jogar um verde. Killian, já com uma expressão um tanto corada, comentou que barcos pequenos a remo costumavam tombar facilmente, podendo ocasionar acidentes. Mas como ele tinha um iate, não precisava se preocupar com essas coisas, deixando a atmosfera brilhante com seu entusiasmo. Killian perguntou se Edith queria velejar com ele no dia seguinte caso tivesse tempo, ao que nossa heroína aceitou animada. No entanto, ela não gostava nem de pensar no que faria se ele tivesse rejeitado sua ideia. Killian chamou Ana pedindo para que ela avisasse ao Sr. Samuel para fazer os reparos de manutenção no iate, ao que a donzela, com um sorriso satisfeito, imediatamente concordou. No dia seguinte, avistando Edith, Liz interrompendo a paz do ambiente, atirou de seus pensamentos. E Edith, onde você vai? Se aproximando da prota, ela elogiou, dizendo que estava muito bonita naquele dia, ao que nossa heroína respondeu agradecida, comentando que sairia com o Killian. Você vai navegar no iate com Killian? Ela perguntou, tendo em resposta a uma confirmação. Liz seguiu dizendo como o iate de Killian era magnífico e o quanto ela gostava de navegar com ele, especialmente quando eles passavam um tempo pescando. Vocês também farão algo assim? Ela perguntou, ao que nossa heroína respondeu que não chegaram a falar sobre isso. Que pena, pescar é muito divertido, espero que você possa tentar futuramente, Liz dizia, tentando mascarar a provocação com ingenuidade. Edith se perguntava o que estava acontecendo ali. Liz estava se mostrando interessada no segundo protagonista masculino agora. Liz continuava tagarelando, cheia de mal-olhado, quanto estava com a inveja dela. Killian tem demonstrado uma ótima expressão sempre que está com você ultimamente, ela dizia, e nossa heroína esperava sinceramente que fosse apenas coisa de sua cabeça. Logo, Killian, interrompendo a conversa das duas, se desculpou com Edith por fazê-lo esperar e avisou em seguida que poderiam ir. Apenas momentos depois, ele se deu conta de que Liz estava conversando com sua esposa e ela, por sua vez, comentou que só tinha passado ali para dar um passeio e acabou encontrando com Edith no caminho. Divirtam-se vocês dois, ela disse. Killian, em resposta, deu um sutil sorriso, mas a ponta por outro lado nada conseguiu dizer, ainda apreensiva. Então vamos? Killian perguntou, quebrando o clima tenso e deixando Edith imediatamente corada com a visão dele, estendendo a mão para escoltá-la. Tudo tinha mudado entre eles e já nossa protinha animada expressava seu entusiasmo ao marido. Minha nossa, Killian, olha só esse lugar. A conversa deles era mais leve e descontraída enquanto Edith mostrava os diversos barcos do lago. Killian pedia para ela tomar cuidado, pois o sol do meio-dia costumava ser muito forte, detalhe que ela não se atentava ali. O Sr. Samuel, você consegue vê-lo? Ela perguntava, transbordando entusiasmo, ao que seu marido respondia gentilmente que sim. Edith seguia mostrando tudo o que via ao homem que, colocando seu casaco sobre ela, pedia para que não se apoiasse demais para fora do iate, pois era perigoso. O contato visual com Killian fazia ela mal conseguir conter seus sentimentos que transbordavam quando estava perto dele, enquanto ele dizia estar feliz por ela estar gostando do passeio. Edith só conseguia pensar no paletó quentinho que ele acabará de colocar sobre ela. A forma que Killian olhava agora era muito calorosa e amável, e enquanto passavam um tempo juntos naquele lago, se aproximavam pouco a pouco enquanto o vento frio soprava. A prota, fechando os olhos e fazendo biquinho, esperou brevemente
Que seu marido a beijasse, mas notando a demora dele em agir o chamou a atenção. Não quebre o clima, faça o que tem que fazer rapidamente, disse direta ao que Killian. Perguntou ao que ela se referia. Você tem uma mulher em seus braços com os olhos fechados esperando por você. Você realmente não sabe o que fazer? Ela perguntou, sendo calada por um beijo de Killian, que dessa vez não pensou duas vezes em segurá-la pela cintura, puxando-a de forma ágil e segura após um longo beijo carregado de emoção e sentimentos. Eles se afastaram ofegantes e com a respiração ainda pesada e com olhos entreabertos eles se olhavam. Aproveitando a atmosfera, Killian, surpreendendo gostosamente nossa heroína, deixou uma trilha de beijos em seu rosto, fazendo-a gargalhar. Aquele era realmente um dia perfeito e que ela nunca imaginou vivenciar. No entanto, o que eles não faziam ideia era o acontecimento que os aguardava momentos depois. Voltando algumas horas no tempo, Edith perguntava que roupa deveria usar. Será que existia algum vestido específico para velejar em um lago? Killian, por sua vez, dizia que ela só precisava usar algo que a deixasse confortável. E quanto ao sol, ouvi dizer que os raios solares podem ser bastante fortes na área montanhosa do lago. Ela disse preocupada, tendo em resposta que se ela usasse um chapéu de verão ficaria bem. Ótima ideia. Será que eu devo levar uma cesta também? Ela perguntava entusiasmada, ao que Killian, todo apaixonado, respondeu que ela poderia fazer como desejasse. Tudo estava perfeito demais naquele dia e Killian conversava com o Sr. Samuel, perguntando-se estava tudo certo no iate para ser usado. O Sr. Samuel, por sua vez, confirmou que tudo estava em ordem e ele poderia ir sem preocupações, pois no dia anterior ele havia feito a verificação de cada pequeno detalhe e não havia nenhum defeito já faz bastante tempo. Desde a última vez que o senhor usou. Deve estar ansioso. Espero que tenha um passeio agradável. O homem desejou. A nossa heroína comentava o quanto o iate era lindo. Além disso, haviam muitos barcos naquele lago. Dessa vez, olhando pela visão de Killian, era possível ver Edith empolgada, observando a apaixonada natureza ao redor. Killian sorriu genuinamente, aproveitando aquele leve sentimento de vê-la tão extasiada, com aquela sensação repentina de felicidade surgindo. Edith desejou de todo o seu coração que tudo continuasse exatamente como estava e que ela continuasse se saindo bem vivendo ali. Contudo, quanto mais ela pensava a respeito e se atrevia a querer mais de seu marido, mais sentia que a qualquer momento algo aconteceria e estragaria com sua felicidade em um instante. Momentos antes do acidente, quando terminaram de se beijar, o casal ainda seguia hipnotizado antes que a prota tomasse a palavra. Esse é o tipo de atmosfera que eu estava me referindo. Ela o provocava ofegante. Killian, por sua vez, mal conseguia acreditar que tinha perdido tanto tempo sem velejar com Edith por causa de seu julgamento errado sobre a mulher. Antes ele pensava que, por ser um passeio comum entre casais, ela já tinha feito isso com outros homens antes dele. E no fim ficou até sem palavras ao descobrir que sua esposa nunca tinha feito tal passeio. Naquele momento ele viu que o problema estava nele, em seu olhar preconceituoso com sua esposa, e se achava um idiota por isso, segurando Edith pelo seu queixo enquanto acariciava seus lábios com o polegar. Ele avisou que continuariam o que estavam fazendo em casa, então se certifique de não esquecer desse clima, ele disse provocativo, tendo dela uma satisfeita confirmação. Com os braços envoltos de seu boy, Edith o convidou para comer o que tinha levado para eles momentos depois de preparar o piquenique deles. A prota o chamou para comer. Killian avisou já estar indo, ele estava apenas ancorando o Iano. Entanto, algo chamou a atenção, porque aquela corda estava enroscada. Uma sensação sinistra imediatamente percorreu o corpo do homem e antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, o iate virou de forma brusca, fazendo ele gritar por Edith, com seu olhar tomado pelo pânico quando avistou nossa heroína caindo e sendo engolida pelo lago. Edith estava simplesmente sem ação naquele momento. Ela mal soube o que estava acontecendo, apenas ouvia a voz de Killian ao longe, observando correr para a ponta do iate atrás dela em desespero. O vestido, agora molhado, pesava demais e a água cristalina estava tão fria que chegava a ser congelante. Não demorou para que ela sentisse a água entrando pelas suas narinas e pela sua boca, fazendo ela sentir seus pulmões arderem. Ela sabia
que precisava fazer alguma coisa e dizia a si mesma para reagir, pois de maneira nenhuma ela podia morrer ali na verdade. Seu destino já estava decidido, que sua morte seria pelas mãos de Killian. Certo, não deveria ser possível ela morrer de qualquer outra forma diferente da original. Sim, isso deveria ser verdade, mas porque ela estava sentindo que estava prestes a morrer afogada, ela se perguntava logo. Seus olhos se arregalaram ao ver a janela do sistema se abrir-se e Edith morrer como a vilã em circunstâncias inesperadas. A história retornará completamente ao seu curso original. Você tem 3 minutos até que ela morra. O que era aquilo? Impossível. Isso não podia ser verdade. Se a história voltasse ao seu enredo original, isso significava que todo o relacionamento que ela construiu com Killian voltaria a ser como antes. Ele voltaria a sentir desespero por ela quando a visse morta. Ela se perguntava, mesmo lutando para manter a consciência, a Prota sentia ela se esvaindo, não tendo a chance de ver que a mão de seu marido estava prestes a alcançá-la. Na cena seguinte, Edith lentamente abria seus olhos aos poucos, movendo seus dedos e reconhecendo o quarto onde estava. Ao olhar para o lado, observou Ana, que estava visivelmente devastada fazendo suas preces. Ana, ela chamou, e a garota imediatamente correu até ela preocupada, chamando por sua senhora. Após pedir um pouco de água à donzela, nossa heroína ponderava sobre como deveria encarar as novas informações que tinha aprendido. Ela já sabia que o autor da obra era hostil com ela, afinal era ele quem vinha tentando impedi-la de seguir um caminho diferente do roteiro pré-estabelecido, impondo regras que acreditava que Edith não conseguiria cumprir. Apesar disso, para Edith o fluxo da obra era um obstáculo maior do que o autor invisível, porque a estrutura da novel original era quem sempre restringia tudo, desde os sentimentos dos personagens por ela até o fluxo dos eventos que a rodeavam, restringiam até mesmo as ações da própria Edith. Ela nunca teria cogitado ou sequer imaginado que um incidente que não tinha relação com a obra original pudesse tirar sua vida, mas por agora ela não queria pensar negativamente. De acordo com as informações do sistema apresentadas a ela quando estava inconsciente, o fluxo da obra original tinha sido interrompido por causa da intervenção exclusiva do autor, fazendo com que a influência dele sobre a obra fosse enfraquecida. De certa forma, aquilo era um alívio, pois significava que a história original e o autor não estavam do mesmo lado. Então é assim, parece que o autor também está sujeito a restrições, assim como eu. Sona sorriu vitoriosa. Ana, cadê Killian? Onde ele está agora? Nossa heroína perguntou. A donzela a princípio ficou nervosa, desviando o olhar de Edith, mais preocupada e visivelmente abalada. Respondeu que o prota masculino estava interrogando o Sr. Samuel naquele momento. Espera você, disse interrogando. A prota perguntou apreensivo. O Sr. Samuel era o homem que tinha preparado o iate para eles e era o responsável pela administração dos meios de transporte do ducado. Impossível. Será que o ocorrido então não foi um acidente? Ela se perguntou, mas logo em seguida se deu conta de que não era bem assim, pois o próprio sistema tinha avisado que se Edith morresse como vilã, a história voltaria ao seu curso original. Além disso, o sistema falou da intervenção excessiva do autor, que causou até mesmo a diminuição da influência dele sobre a obra. Então isso significava que nesse caso o culpado não foi um personagem. Tirando-a de seus pensamentos, a donzela Ana aos prantos se desculpava por não conseguir segurar as lágrimas, explicando que o Sr. Samuel não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Edith não tinha ideia de como aquele assunto havia sido abordado na história, mas ela não pretendia deixar alguém ser injustiçado e sofrer por causa das artimanhas do autor. Ana, por favor, vá dizer ao Killian que eu acordei e diga também que estou à sua procura e preciso vê-lo. Ela pediu, tendo uma confirmação imediata da donzela, cortando para as lembranças de Killian. No momento em que Edith caiu do ia, ele sentiu seu coração congelar. Ele não pensou 2 vezes em correr o mais rápido que podia para chegar até ela, e não tendo conseguido alcançá-la, ele pulou no mar sem hesitar para salvá-la. O terror de ver aquela cena de sua esposa caindo e descendo cada vez mais até o fundo do abismo ainda o fazia estremecer. O medo de perdê-la naquele momento foi tão grande que ele nem mesmo se lembrava de como tinha nadado até ela para salvá-la depois de um dia maravilhoso repleto de
Gratidão e felicidade. Um caos aterrorizante havia se instaurado que Liam, devastado com a voz trêmula, chamava incessantemente pela esposa na esperança de que ela reagisse. Edith Ludwig, por favor, abre os olhos. Ele pedia enquanto segurava o corpo imóvel da mulher em seus braços sem qualquer sinal de reação. Assombrado, ele pedia aos prantos para que ela não o deixasse daquela forma. As lembranças de Edith, agradecida recebendo seu presente, tomou conta de sua mente. Naquele momento ele se recordava claramente dela falando. Emocionado quanto tinha ficado feliz dele ter pensado nela enquanto estava na cidade. Na hora o homem ficou embaraçado. E num convite desajeitado falou que poderiam ir juntos na próxima vez. Ele tinha pensado nela durante todo o tempo que esteve com Liz, e agora que sua relação com ela tinha melhorado, eles já estavam até mesmo fazendo planos para comprar novas roupas e sapatos para ela quando fossem ao território dado pelo Duque. Afinal, Risen era um lugar muito frio. É verdade que ele a desprezava no início e ele se culpava por isso. Naquele tempo ele não conseguia confiar nela e costumava culpá-la por tudo de ruim que acontecia ao redor deles. Por muitas vezes ele proferiu palavras pesadas para ela sem se preocupar se a estava machucando. Além disso, ele perdeu as contas de quantas vezes agiu com indiferença e de certa forma até negligência com ela. No entanto, mesmo que a desprezasse antes, agora que conhecia quem ela era verdadeiramente, ele se sentia mais feliz ao vê-la e ao conviver com ela. Conversar com ela tornava as coisas mais leves e boas. Voltando de suas lembranças, que Liam começou a interrogar novamente o Sr. Samuel. Você trabalhou para o Duque por 10 anos. Achávamos que você estava orgulhoso de trabalhar conosco, mas é assim que você retribui a confiança que o Duque lhe deu. Me fala agora quem te mandou. Fala. Que Liam gritava revoltado. No momento seguinte ele observou a movimentação atrás dele. Era Ana, que chegou até o local pedindo licença. Jovem mestre, Milady acordou. Está procurando pelo senhor. Ela avisou. Na cena seguinte, que Liam entrou correndo no quarto gritando por Edith. Desesperado. Que Liam, você veio? A prota disse, toda felizinha de ver seu amado, mas logo foi silenciada pelo prota masculino, que correu até ela tomado pelo desespero e alívio de tê-la novamente consciente em seus braços. Aquele comportamento foi bastante inesperado para nossa heroína, que ainda não tinha dimensão do sentimento que ele nutria por ela, mas ao sentir o corpo trêmulo do homem abraçando angustiado, Edith imediatamente retribuiu, dando leves tapinhas nas costas dele, o acalmando. Aquele abraço era tão bom e caloroso que fazia ela se sentir em paz. Ao se afastar um pouco, acariciando o rosto de Liam, Edith começou dizendo, olhe para você. Liam, por que parece tão preocupado? Ela perguntou, descobrindo pelo prota masculino que era pelo fato dela quase ter morrido. Você pode me explicar o que aconteceu? Ela pediu ao que ele respondeu que houve um problema na manutenção do e a corda das velas tinha se enroscado e fez o barco perder o equilíbrio. Isso era algo que nunca teria acontecido se a manutenção tivesse sido feita de maneira adequada. Estamos investigando o Sr. Samuel para ver se alguém ordenou ele a fazer isso. Eu vou te informar assim que tivermos novas informações, ele disse, sendo interrompido por Edith, que pediu para que ele esperasse antes de fazer qualquer coisa. Eu não acho que o Sr. Samuel tenha feito isso, ela disse, deixando o homem confuso. Que Liam, você realmente acha que ele é o culpado? Ela perguntou, tendo em resposta dele que não tinha certeza, mas era impossível saber a verdadeira natureza das pessoas. Que Liam, você não acha que seria sem sentido ele fazer isso sabendo que seria considerado o principal suspeito? Se pensarmos cuidadosamente sobre isso, essa situação é muito parecida com a que vivenciei com a Lizzie. Edith na verdade tinha sua própria conclusão com relação àquela situação. O sistema tinha dito claramente que o acidente foi causado por uma intervenção severa do autor que resultou na diminuição do seu poder sobre a obra. Então o autor estava tentando se livrar dela, causando um evento que não estava na história. Ela se perguntava como o autor tinha feito isso e quem ele tinha usado para causar o acidente. Antes de qualquer coisa, ela tinha que considerar que quanto menos importante o personagem fosse na obra, menos ele seria influenciado pelo autor, o que significa
que Ana e Lina não poderiam ser culpados porque se o autor pudesse controlá-los não precisaria ir tão longe a ponto de usar um método tão arriscado se a vida ou a confiança de D tivesse sido ameaçada pelas pessoas em quem ela mais confiava. Isso teria derrubado ela facilmente. No entanto, o autor escolheu o caminho complicado, usando os acontecimentos da obra e os personagens principais para se livrar dela como se ele estivesse limitado às regras do roteiro. Se esse era o caso, a pessoa que poderia estar por trás daquele acontecimento devia ser um personagem criado para matar Edith, ou então um personagem com papel significativo na história que em algum momento acabaria confrontando ela. O administrador Samuel nem sequer aparecia ou era mencionado na obra original, ou seja, ele não se aplicava em nenhum desses requisitos. Após pensar cuidadosamente sobre isso, a prota, não podendo explicar sua teoria ao seu marido, apenas disse que talvez pelo fato de ter vivenciado a mesma situação com Lizzie não conseguia afastar a sensação de que ele estava sendo incriminado por alguém, e torceu internamente para que o pró-masculino acreditasse nela. Killian, espantado, apenas observou fixamente Edith se mantendo em silêncio, cortando para a cena seguinte, retornando ao porão onde estava o velho Sr. Samuel. O homem estava visivelmente cansado quando sentiu a presença de alguém chegando. Killian foi até o local e conversava com o cavaleiro que estava de guarda. Bom, pode soltar o Sr. Samuel, o prota masculino disse, fazendo o homem imediatamente sobressaltar. O cavaleiro perguntava se ele seria demitido, mas K seguiu dizendo que não, pois não tinha provas que o condenassem. Sendo assim, ele não receberia nenhuma punição. Se dirigindo ao homem, Killian avisou que se ele precisasse de um tempo para se recuperar, poderia tirar o dia de folga.